Você já teve aquela sensação estranha de que tem alguma coisa muito errada com esse jogo que chamam de vida? Não é só cansaço, não é só boleto. É um incômodo mais fundo, um pensamento meio proibido. Cara, não era pra ser assim. As pessoas adoram falar de falha na Matrix como um meme. Coincidência engraçada, déjà vu, número repetido no relógio, gente que jura ter visto uma cena 2 vezes. E você ri, manda pro amigo, segue a vida. Mas e se as verdadeiras falhas da Matrix não tiverem nos momentos estranhos, e sim nas regras do jogo? Porque pensa comigo, você nasce sem lembrar de nada. Não lembra de onde veio, não lembra quem você era, não lembra se já prometeu alguma coisa pra alguém. Do nada, acorda num corpo frágil, numa família que você não escolheu conscientemente, num planeta cheio de regras que ninguém te explicou direito. E ainda falam pra você que existe karma, missão, prova, resgate, que você está colhendo coisas do passado, coisas de outras vidas, coisas que você não lembra. Que tipo de sistema é esse? Você é jogado num game, sem tutorial, sem manual, sem memória do save anterior, e ainda assim é cobrado por tudo? Se isso não é uma falha na Matrix, é no mínimo um humor bem duvidoso do universo. Olha o nível de controle que existe aqui. Você é controlado pelo tempo. Relógio toca, você levanta. Horário do trabalho, horário da aula. Horário do remédio. Você é controlado pelo corpo. Tem que comer, tem que dormir, tem que ir ao banheiro, tem que descansar. Você é controlado pelo medo. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de não ter dinheiro, medo de ficar sozinho. E a parte mais curiosa, você não pediu para jogar. Pelo menos não lembra de ter pedido. Do ponto de vista da consciência, isso parece uma mistura estranha de experiência educacional com um sequestro espiritual autorizado. E aí vem a cereja do bolo. Você cresce. Começa a olhar em volta e em algum momento surge a pergunta: o que eu estou fazendo com esse povo? Tem gente que olha para a família e sente um amor gigantesco. Mas também tem muita gente que olha para a própria casa e sente estranhamento. Como se tivesse sido enviado por engano para a turma errada. É a sensação de estrangeiro dentro da própria vida. Você ama, você cuida, você se importa. Mas lá no fundo alguma coisa sussurra: eu não sou daqui. Pelo menos, não desse jeito. Talvez você já tenha se sentido assim em festa de família. Todo mundo rindo, falando alto, contando histórias. E você ali, meio deslocado, pensando: como é que eu vim parar aqui? Não é frescura, não é drama. É uma rachadura pequena na fachada da realidade. Uma microfalha na Matrix. Um lembrete silencioso de que sua história não começou nessa sala, nem nesse sobrenome. E quando você começa a mexer com espiritualidade, essa sensação só piora. Ou melhora. Depende do ponto de vista. Porque chega uma hora que você descobre que dá para sair do corpo. Dá para desligar o avatar sem desligar a consciência. Você deita, relaxa, passa por aquelas sensações estranhas e quando vê, já não está mais dentro da carne. Eu lembro da primeira vez em que olhei para o meu corpo de fora. Ele estava ali, jogadão na cama. Respiração pesada, quase ridículo. Metade bonito, metade todo torto, todo largado. E eu em pé do lado, lúcido, acordado, pensando: então é isso. Eu não sou isso. Essa é uma das falhas mais deliciosas da Matrix. Quando a câmera atravessa a parede, quando o jogo erra o enquadramento, quando você por alguns segundos vê o mapa de fora. A projeção astral é isso. Não é viagem de imaginação. Não é sonho comum. É você vivo, lúcido, usando outro tipo de corpo em outro tipo de ambiente. Às vezes indo em regiões densas, às vezes reencontrando gente que já morreu, às vezes sendo amparado por consciências que você nem consegue definir.
E aí cai uma verdade incômoda. A vida não termina aqui. Esse mundinho físico é só um pedaço do cenário, uma fase do jogo. Talvez a fase mais densa, mas não a única. Só que mesmo saindo do corpo, mesmo vendo tudo isso, você continua sem resposta para a pergunta principal. Quem escreveu esse código? Porque a Matrix não é só existir, é como ela é estruturada. Pensa no umbral, por exemplo. Essas zonas densas, cheias de gente perdida, sofrimento condensado, ambientes pesados. Agora faz um exercício rápido. Antes do ser humano não existia isso aqui. Não existia espírito obsessor de fulano que bebeu demais. Não existia espírito preso num vício de droga que nem tinha sido inventada. Não existia zona de sofrimento humano. Porque não existia humano. Então, o que é o umbral? Um castigo inventado por um deus sádico, ou um ambiente construído, aos poucos, pelo acúmulo de pensamentos doentios, escolhas pesadas, sentimentos destrutivos. Imagina cada pensamento denso como um código, cada ato violento como uma linha de programação, cada vício, cada abuso, cada crueldade como pequenos bugs sendo gravados na memória do planeta. Com o tempo, isso forma uma camada, uma nuvem psíquica, uma faixa de frequência. Você morre, sai do corpo e não é puxado por um juiz no céu. É puxado por afinidade, pelo lugar que vibra parecido com aquilo que você carrega dentro. O umbral seria isso. Não só um erro de design, mas um lugar criado pela própria humanidade dentro do sistema. A falha não está só na Matrix. A falha está em como a gente alimenta essa Matrix. E como se não bastasse o sistema espiritual, existe também a Matrix humana. O mundo dos boletos. O ciclo mensal. Você nasce, cresce, te empurram para a escola, faculdade, mercado, correria. Tem que ser alguém. Tem que ter algo. Tem que produzir. Você pega empréstimo, paga juros, se atrasa, é punido. Se paga em dia, recebe um parabéns digital e mais oferta de crédito. Agora, olha que curioso. Quando você deve, o sistema lucra. Quando você se enrola, muita gente ganha dinheiro com isso. O banco sabe muito bem transformar seu erro em recompensa para ele. Esse desenho não é acidente, é engenharia. É Matrix de consumo rodando dentro da Matrix espiritual. Uma camada de controle em cima de outra. E no meio disso tudo, você é chamado de livre. Você tem livre-arbítrio. Até certo ponto, sim. Você escolhe o que come, com quem se relaciona, que trabalho aceita, que coisas busca. Mas você não escolheu ter fome. Não escolheu envelhecer. Não escolheu precisar de dinheiro para continuar vivo na estrutura atual. Não escolheu nascer sem lembrar das vidas anteriores. Não escolheu ser bombardeado por informação, pela cultura em que cresceu, pelas crenças da sua família. É livre-arbítrio dentro de um corredor muito bem desenhado. E quando você tenta sair um pouco da linha, aparecem outras travas. Medo, culpa, vergonha, religião mal interpretada, livro que disse para você não perguntar demais, gente dizendo que questionar Deus é errado, que pensar demais enlouquece, que aceitar é mais bonito. Será mesmo? Porque uma coisa é aceitar o que você não consegue mudar no momento. Outra, completamente diferente, é desligar a capacidade de pensar. Tem um detalhe que ninguém gosta de admitir. Esse sistema é cheio de sombra, mas também é cheio de inteligência. Quando você fecha os olhos e fala de coração aberto, eu não estou entendendo nada disso, mas eu preciso de ajuda. Algo responde. Chama de Deus, chama de universo, chama de mentor, chama de força maior. Não importa o nome. Tem uma presença que às vezes se aproxima de um jeito muito sutil. Um arrepio, um relaxamento súbito, uma paz que não faz sentido numa situação que tinha tudo para te deixar desesperado. Não explica tudo.
Não aparece na tua frente com um data show apontando slides sobre o sentido da vida, mas te sustenta. Te lembra que, por mais desajustado que esse aquário pareça, você não está sozinho dentro dele. E aí entra outro ponto delicado. Por que essa presença não explica o jogo direito? Várias pessoas relatam experiências projetivas com consciências muito mais avançadas. Seres que olham para a gente como a gente olha para uma criança. Você pergunta, por que é assim? Eles olham, sorriem, desviam, mudam de assunto, te acalmam. Parece carinhoso, mas também é frustrante. É como se alguém dissesse, se eu te contar agora, você estraga a prova. Se eu revelar o script inteiro, você vai atuar por obrigação, não por compreensão. Isso consola? Não muito. Do ponto de vista humano, ainda parece uma falha, uma injustiça, um descuido. Mas talvez de outro nível faça sentido de uma forma que a nossa mente atual não alcança. A questão é, você não precisa aceitar isso cegamente. Você pode, e talvez deva, continuar incomodado, continuar pensando, continuar cutucando o véu. Porque tem uma diferença entre rebeldia vazia e inquietação honesta. Agora entra um aspecto bem terreno da Matrix que ninguém escapa: o desejo. Se sexo fosse desagradável, você acha que esse planeta estava cheio assim? Você acha que alguém ia topar ter filhos se, na prática, o caminho até lá fosse dor, nojo e desconforto puro? A vida é muito inteligente. Ela programa o desejo como uma força gigantesca. Te atrai, te move, te faz sair de casa, encontrar alguém, criar laço, gerar vida, se envolver num monte de tramas emocionais. No meio do processo, você acha que está no controle. Eu pego quem eu quero, eu faço o que eu quiser. E a Matrix lá atrás só responde, ótimo, continua. Preciso de mais avatares entrando no jogo. Não é sobre demonizar o sexo, nem sobre achar que o corpo é inimigo. É sobre perceber o quanto da sua suposta liberdade é guiada por scripts muito bem escritos. E como esses scripts te prendem aqui por laços de afeto, de culpa, de responsabilidade, de amor. Bonito, intenso, mas também controlador. E quando alguém passa de todos os limites, quando alguém escolhe conscientemente prejudicar muita gente, um político que desvia verba da saúde, um líder que usa poder para manter gente na miséria, um criminoso frio que não sente empatia nenhuma, será que uma conversa bastaria? Imagina esse cara no astral, depois de morrer, um mentor chegando e falando, irmão, não faz mais isso, olha quantas pessoas você machucou, tá errado, viu? Promete que não faz de novo. Você realmente acha que alguém nesse nível muda? Só ouvindo. Talvez algumas consciências precisem de algo mais radical. Viver do outro lado. Sentir na pele. Nascer do lado de cá do balcão. Na fila do hospital sem verba. Na casa que alaga na enchente. Na rotina de trabalhar muito e ver pouco resultado. É justiça? É vingança? É didática extrema? Talvez um pouco de tudo. Talvez seja só o modo mais eficiente que o sistema encontrou para implodir certas arrogâncias. E isso levanta outra pergunta incômoda. Será que a gente só aprende no amor? Ou tem coisas que só entram na marra? Enquanto isso, você está aqui, tentando sobreviver, tentando não enlouquecer, tentando manter a sanidade num planeta em que metade parece estar em busca de alguma luz e a outra metade está andando na rua com uma arma na mão, ou com ódio no peito, ou com uma fome que não é só por comida. Dá um zoom out nessa cena. Imagina esse planeta visto de fora. Um aquário gigantesco. Milhões de consciências rodando simultaneamente. Algumas acordando, outras pirando, outras nem aí. Agora leva isso um pouco além. E se você não estiver só aqui? Muita gente em projeção relata algo estranho. Sensação de que existe mais de um você funcionando ao mesmo tempo. Como se partes da sua consciência estivessem em outros ambientes, outros mundos, outros tipos de Matrix. Aqui,
Você é esse avatar que está vendo esse vídeo. Em outro lugar, talvez você seja outra coisa, noutra forma, com outra missão, com outro tipo de esquecimento. É como se esse aquário fosse só um dos cursos em que você se matriculou. Um semestre, um módulo, uma matéria letiva de sofrimento existencial e resgate de burradas antigas. A parte bonita, no meio desse caos todo, é que você não é o aquário. Você não é o tanque. Você não é o jogo. Você é a consciência que, por um tempo, aceitou entrar aqui, mesmo sem lembrar de ter aceitado. E aí, talvez, as falhas na Matrix comecem a ganhar outro significado. Não como erro de programação, mas como rachaduras por onde a luz entra. Toda vez que você tem um déjà vu forte, toda vez que uma coincidência absurda te obriga a parar, toda vez que você sai do corpo e vê o seu avatar deitado na cama, toda vez que sente que não pertence a esse mundo do jeito que ele é hoje, toda vez que você chora sem saber porquê, olhando para o céu, pedindo uma resposta, é como se uma parte sua estivesse tentando lembrar quem é o jogador por trás do personagem. Nesse ponto, você tem uma escolha real, talvez a única realmente livre aqui dentro. Você pode se anestesiar, mergulhar na distração, viver só de tela em tela, de salário em salário, de prazer em prazer, fechar a tampinha do aquário e fingir que não tem nada além. Ou você pode aceitar o incômodo, aceitar que você não entende tudo, aceitar que tem coisa errada nesse sistema, e mesmo assim, usar isso para ficar mais lúcido, não mais paranoico. Pensar não é pecado. Questionar não é falta de fé. Dúvida não é defeito de fabricação. É sinal de que sua consciência ainda está online. A Matrix pode ser controladora, pode ser cruel em vários momentos, pode ser injusta aos seus olhos, mas ela ainda não inventou nada mais perigoso do que um ser humano disposto a observar a própria vida com honestidade. Se você chegou até aqui, é porque esse tema mexe com você. Em algum ponto da sua história, você já sentiu um glitch, uma falha, uma fresta. Talvez você já tenha sonhado com outro lugar que parecia mais casa do que a casa em que você mora hoje. Talvez já tenha sentido uma presença no quarto enquanto seu corpo dormia. Talvez já tenha passado por um momento tão estranho que a única frase possível era: "Isso aqui não é só matéria." Guarde esses momentos. Eles são seus pontos de fuga, seus pontos de memória, seus pontos de acesso. No fim das contas, a pergunta não é só: a Matrix falhou. A pergunta é: você ainda está disposto a enxergar as falhas? Porque o dia em que você parar de questionar, o dia em que aceitar tudo como se fosse normal, o dia em que olhar para esse mundo e achar que é isso mesmo e pronto, talvez não seja a Matrix que venceu. Talvez seja só você que esqueceu quem é o jogador do outro lado da tela.